texto que nós vamos trabalhar hoje é um texto do Freud. Nos encontros anteriores, nós trabalhamos três, né, já três textos do Freud, esse é o quarto, só que na linha do tempo, esse é o primeiro texto, né? O tema desta aula é o educador e sua responsabilidade frente ao aluno. Esse tema foi retirado, pensado a partir desse texto do Freud, né, que é a introdução e conclusão a um debate sobre o suicídio. Eu espero que ao final desse nosso encontro fique claro, né, o porquê dessa proposta. São 4 textos freudianos, né? Nós tivemos aqui já 3 momentos, este é o quarto. O primeiro que a gente teve foi o interesse educacional da psicanálise, que foi uma aula do Clóvis, né? É um texto de 1913. Depois nós tivemos algumas reflexões sobre a psicologia do escolar, né? Que foi com a professora Débora Baguin, trabalhando principalmente a questão da transferência. É um texto de 1914. E tivemos também uma aula com a doutora Dagmar, que foi prefácio baseado, né, nesse texto do Freud, prefácio à Juventude Desorientada, de Aisha Rohr. E aí, hoje nós vamos ter esse encontro baseado no texto Introdução e Conclusão de um debate sobre o suicídio, que é um texto do Freud de 1910. Então, se a gente for ver organizado desta maneira, este seria o primeiro texto a ser trabalhado, mas que nós deixamos por último, né? Esse texto, estou utilizando essa versão da Companhia das Letras, né, que é o volume 9 das obras completas, né, do Sigmund Freud. É um texto curtinho, que aqui nesta edição começa na página 389. Então, só para a gente contextualizar esse texto do Freud, se a gente imaginar que o Freud ele data o início da psicanálise em 1895, né, com a publicação dos casos sobre a histeria, do livro lá, né, sobre a histeria, que tem aqueles 5 casos, um do Breuer e os 4 casos dele, que nós inclusive estudamos no nosso curso do sábado. E aí, quando a gente lê Além do Princípio do Prazer, o Freud, olhando para trás, ele disse que ali foi o início da psicanálise, né? 1895. Então, ele demorou um pouco a falar sobre a temática do suicídio, porque nós estamos agora em 1910. Então, já tem, né, 15 anos, se a gente for pensar assim, que o Freud data o início da psicanálise. Mas a gente sabe que ele já vem atendendo pacientes, né, e já vem desenvolvendo o que depois veio a ser incluído no livro sobre a histeria. Ele já vem fazendo isso há algum tempo. Então, Freud já tem bastante tempo de clínica, né? E as pesquisas indicam que até então é um assunto que ele não tinha muito interesse de falar, que era sobre o suicídio. Mas, em 1910, teve um congresso em Viena sobre o suicídio e ele foi convidado a falar. E aí, esses 2 textos, que são curtinhos, né, vocês leram, uma página e meia, são as intervenções do Freud, né, sobre esse debate. Inclusive, está aí, né, um debate sobre o suicídio. Então, tem a primeira parte, que é a introdução, e a segunda parte, que é a conclusão. Pelo menos aqui, na Companhia das Letras, está assim, né? A primeira parte, a introdução, e a segunda, a conclusão. Na introdução, que é o que eu vou trabalhar hoje aqui com vocês, é uma resposta do Freud a um comentário, né, de um diretor de escola que procura defender o sistema educacional vigente à época. Um sistema educacional que é de orientação prussiana. Uma educação de base militar, né? Até a gente está vendo hoje aqui no nosso país também a educação de orientação militar está ganhando bastante força, né? Bastante adesão, muitas pessoas são favoráveis, exatamente porque tem a disciplina, tem essa disciplina, né? Tem todo um modelo orientado para uma certa produtividade, o tecnicismo, e isso é uma educação, né? Há alguns autores que trabalham sobre isso, uma educação de base, né, também prussiana, tal como
lá na época de Freud. É claro que, dada a diferença, dado o tempo, dado o espaço, mas é só para a gente ter mais ou menos uma ideia como que era o sistema educacional à época desse debate, né? Então, estava havendo bastante suicídios e é claro que nesse congresso, lá nesses debates, alguém estava jogando a responsabilidade para o sistema educacional. Então, como não tem um registro de tudo que aconteceu à época, né, alguns autores tentam imaginar o que teria acontecido ali. Então, essa primeira fala do Freud é que possivelmente um diretor, né, da plateia, tomou a fala e estava se defendendo, né, estava defendendo o sistema educacional, que não era culpa do sistema educacional, não tinha nada a ver, né? Então, esta fala do Freud é para uma reação ao comentário desse diretor, né? E aí a conclusão, ele faz considerações acerca do suicídio propriamente dito. É uma discussão psicanalítica do suicídio, né? Nessa parte da conclusão, Freud vai dizer como é, né, que a pulsão de vida cede frente a essa pulsão de morte. É claro que ele não está usando esses termos, né? Mas como que Eros, como que a libido, né? Como que essa energia da vida cede frente à morte, né? Eu estou utilizando já termos da segunda tópica, mas a ideia é essa. É como que a pulsão de vida cede à pulsão de morte. Então, ele está fazendo uma indagação desse tipo, né? E ele vai ligar isso à melancolia. Lembrando que nós estamos em 1910, 1914, salvo engano. Enfim, logo depois o Freud vai escrever um texto também metapsicológico, vamos dizer assim, que é sobre a melancolia. E lá, nesse texto, né, sobre a melancolia, ele vai falar, inclusive, do suicídio. Algo que já está aqui nesse pequeno trecho que é da conclusão. Para nosso encontro de hoje, eu vou privilegiar a primeira parte, que é só da introdução. Como é um texto curto, né, eu gostaria de ler o texto na íntegra com vocês. São poucas as oportunidades que a gente tem, às vezes, de ler, né, um texto como esse do Freud na fonte. Então, eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Peço a paciência. É um texto muito bacana. Então, introdução e conclusão de um debate sobre o suicídio. Então, né, os dois textos estão localizados na página 389 a 390, considerando esta versão da Companhia das Letras. Então, Freud começa assim o texto. Senhores, todos escutaram com grande satisfação o apelo do educador que não admite que se faça uma acusação injustificada contra a instituição que lhe é cara. Então, por isso eu estava dizendo, né? Freud reage ao comentário, né, desse diretor, que o diretor, por sua vez, está reagindo também a uma possível acusação contra o sistema educacional. Então, Freud começa aí. Mas sei que, de toda forma, os senhores não se inclinavam a crer facilmente na alegação de que a escola empurra seus alunos para o suicídio. Então, estamos entendendo qual é a acusação, né, que estava sendo lançada sobre o sistema educacional que o diretor estava defendendo, né? O diretor estava querendo tirar aí o corpo de banda, né, sobre essa alegação de que a escola empurra seus alunos para o suicídio, né? Ali estavam dizendo, olha, a escola do jeito que está aí está empurrando os alunos para o suicídio. E o diretor, né? Opa, peraí, não é bem assim. Mas o Freud, com toda a sutileza, mas ele dá o recado, né? Não nos deixemos levar muito longe, contudo, em nossa simpatia pela parte agravada, ou seja, pelo diretor, né? Não vamos muito longe. Nem todos os argumentos do expositor, do diretor, me parecem sólidos. Se os casos de suicídio juvenil ocorrem não apenas entre alunos do secundário, mas também com aprendizes, etc., né? Tal circunstância não absorve a escola secundária. Então, o Freud já deixou claro aqui os termos.
ela talvez requeira a interpretação de que a escola secundária, para os alunos, toma o lugar dos traumas que outros adolescentes experimentam em suas outras condições de vida. Mas a escola secundária deve fazer mais do que deixar de impelir os jovens para o suicídio. Deve lhes dar vontade de viver e lhes proporcionar apoio e esteio numa fase da vida em que, pelas próprias condições de seu desenvolvimento, veem-se obrigados a afrouxar os vínculos com a casa paterna e a família. Isso me parece assim, muito interessante. A escola deve não apenas não empurrar para o suicídio, como era a alegação, né? E com certeza os suicídios estavam acontecendo, evidentemente, né? Para isso ter sido trazido à tona em um congresso sobre suicídio e para se ter levantado essas acusações, a coisa realmente estava acontecendo. Então, deve não só não empurrar para o suicídio, como também dar a vontade de viver e proporcionar apoio. Isso é interessante. Num dos encontros que a gente teve aqui, o Clóvis trouxe atenção o texto de 1937, aliás, de 1930, né, o mal-estar na cultura, em que Freud também vai dizer que a escola deve preparar os jovens para a vida real, né, para as dificuldades que vai encontrar na vida. Então veja que de 1910, 20 anos depois, o Freud ainda mantém este ponto, é claro, né, é uma outra virada, o Freud já está pensando na educação também numa outra visada, mas você vê que ele continua insistindo, né, de que a escola tem esse lugar fundamental de preparar o jovem para a vida, né? Aqui ele está falando de dar a vontade de viver e proporcionar apoio. Sim? Só fazendo um link, tem uma autora, né, da psicologia que chama um pouco a reflexão nesse sentido, né? Da escola preparar o indivíduo, o sujeito para a vida, né? E aí a crítica dela vai no sentido que, de alguma forma, a escola tenta separar esse indivíduo da sociedade, né? Sendo que é impossível tirar esse indivíduo do meio social, né? Aí ela dá um exemplo, olha, o nome da escola, o primeiro ano ali, né? A alfabetização e tudo, leva o nome de jardim, né? Jardim de infância, né? Uma alusão ao jardim do Éden, né? No sentido de que a criança é pura e, por ser pura, ela deve ser afastada da sociedade, né? No sentido de, olha, a sociedade está perdida, né? E as crianças devem ser desenvolvida essa pureza, né? Delas no jardim de infância, né? Aí eu lembrei agora, né? Que é bem isso aí, né? Uma maneira que a escola, de certa forma, afasta essa criança desse meio, né? Com esse discurso de tratar a pureza dela, né? Sim, né? Eu concordo com você nesse ponto. Eu concordo realmente com você. E lembrando aí, nesse sentido, Freud está dizendo também que a escola vai entrar no lugar. Claro que nós estamos nessas ideias. A família que o Freud aí está compreendendo é aquela família tradicional, né? O próprio Freud, ele se sentava à cabeceira da mesa e a família inteira ao redor. Mas o Freud era o centro ali da família. Nós estamos falando desta família, mãe, pai, filhos, em que o pai tem autoridade na família, né? Cabe à mulher cuidar dos filhos, dos deveres da casa, e os filhos devem obedecer aos pais, sobretudo o pai, né? E o Freud era bem representante, vamos dizer assim, desse tipo de família. Ele está falando disso, esse tipo de família. A gente tem em mente, né, essa família que ele tem, que ele conhece à época, a família, vamos dizer assim, pequena burguesa, né?
Então ele está falando, olha, a escola vem nesse lugar de substituir a família. Quer dizer, a escola é um outro lugar, a criança sai de casa, o adolescente sai de casa e vai para essa escola, vai passar um bom tempo ali. E o texto que já foi trabalhado aqui sobre reflexões sobre a psicologia escolar, o Freud, ele vai dizendo isso, né? Que os outros alunos, eles assumem, fazem eco a imago dos irmãos, o professor vai fazer eco à imago paterna. Então, o Freud está pensando bem que a escola, né, tem ali uma certa correspondência com as figuras familiares. Os professores, a figura dos pais, os irmãos, os colegas, a figura dos irmãos. Então, ele está pensando bem nesse modelo. Então, assim como a família deveria cá fazer o seu papel, a escola deveria lá também fazer o seu papel. E pensando nisso que você trouxe agora, Alex, então já haveria essa cisão, aí essa separação, né? Então é claro que uma família também deveria fazer a sua parte, o Freud também está chamando a atenção para que a escola também faça a sua parte, né? E essa educação, esse modelo educacional vigente à época, lembrando, é daí que vem, né, segundo pesquisa, alguns pesquisadores, é que vem essa ideia de uma cadeira atrás da outra, né? Lembrando que o sistema de governo na Prússia, à época, né, eles tinham o imperador, uma grande ambição militar. A educação deveria preparar, sobretudo esses jovens, pensando aí no caso dos homens, para servir o país, para servir a guerra, né? O alistamento compulsório. Então, claro, também uma perspectiva liberal, vamos dizer assim também, né, de economia. Então, tem que ter toda uma eficiência, tem que ter essa ideia de eficiência e eficácia que a gente tem hoje, não é tão nova assim. Então, enfim, tá aí a crítica, né, de que aquele tipo de educação estava levando os jovens ao suicídio. Então, o Freud está dizendo, a escola deve não só deixar de impelir os jovens para o suicídio, mas também dar-lhes a vontade de viver e condições para seu desenvolvimento, né? Eles estão saindo, afrouxando os laços com a família, e a escola deve também dar esse suporte. A ideia que eu estou tirando daqui é isso: quem cuida desse aluno? Uma vez que ele está deixando a casa dos pais, se preparando, né, para a vida na esfera pública, e aí quem é que cuida? Até já fica claro o porquê que eu tirei o título para essa palestra de A Responsabilidade Frente ao Educador. Espero que isso vá ficando cada vez mais claro. Ele, seguindo no texto, diz assim, parece-me indiscutível que as escolas não fazem isso. Ou seja, as escolas não estão dando essa vontade de viver e não estão dando esse apoio quando essas crianças afrouxam os laços com a família, parece que não estão encontrando esse apoio na escola. E que, em muitos pontos, não cumprem a tarefa de fornecer substituição para a família e despertar interesse pela vida no mundo lá fora. Este não é o lugar para fazer uma crítica da escola secundária em sua atual configuração. Mas talvez me seja permitido ressaltar um só fator. A escola não pode esquecer que lida com pessoas ainda imaturas, a quem não é lícito negar o direito de se demorar em certos estágios, até mesmo desagradáveis, do desenvolvimento. Ela não pode arrogar para si o caráter inexorável da vida. Não pode querer ser mais do que um jogo de vida. Então, aí está claro, né, se a gente for pensar pelo menos nessa educação, numa perspectiva militar, o que tem aí? Até nesse sentido, o Freud está dizendo, olha, a gente não precisa ser tão rigoroso, tão rígido, tão... Eles estão numa fase da vida que tem esse direito de se demorar às vezes.
né, em amadurecer tal como se espera dessa maneira. Ele fala até mesmo, né, adotar talvez comportamentos desagradáveis, ou seja, a escola também não é tudo. A escola não é maior que a vida. Ela faz parte da vida, mas não é a vida, não é maior que a vida. Então, ela se coloca no lugar. Mas o ponto que eu estou querendo isolar aqui para a nossa palestra seria isso também, de despertar interesse pela vida no mundo lá fora. Por que eu acho isso tão interessante, gente? Porque se o Freud está falando num contexto de suicídio, que estava acontecendo muito suicídio, e nós estamos em uma época atual também, aqui na sociedade brasileira, neste momento de pandemia, mesmo antes da pandemia, nós já sabemos que os jovens são entre 15 e 29 anos, aqueles que mais se matam, né? Nós temos já estatísticas de que, por exemplo, a depressão já é a principal causa de inaptidão para a vida, de incapacitação para a vida, né? A partir de 2018, já passou a ser considerada a principal causa. E os jovens são dos mais afetados, né, com a questão da depressão. Estima-se que mais de 320 milhões de pessoas em todo o mundo sofram de depressão. E a depressão é uma das principais causas aí para o suicídio, né? E aqui no Brasil, a média de suicídio, por exemplo, entre jovens, é ainda maior que a média internacional. Então, o que eu quero dizer? O que é que mantém a pessoa no jogo da vida, como o Freud está falando? É o interesse, é o desejo por alguma coisa. É esse desejo de viver, como ele falou um pouco lá atrás. Então, nesse contexto, né, de suicídio lá da época e da agora, é isso que eu estou trazendo, isolando esse ponto. Podemos ler o texto em várias chaves, mas eu estou privilegiando, né, esse caminho de leitura, de despertar o interesse para a vida, para o mundo lá fora também. Quando esse mundo lá fora, eu estou entendendo, fora da escola e fora, inclusive, do contexto familiar. Amarrar em alguma coisa, ter interesse em alguma coisa. Era isso que eu queria pegar, sublinhar daqui, nesse momento. Bom, mas nós podemos fazer uma pergunta, tá? Mas o Freud, claro, médico lá no seu consultório, atendendo seus pacientes, é fácil falar isso. Poderia ser uma maneira também da gente escapar dessa chamada de atenção do texto freudiano. Mas vamos lembrar que o Freud, antes de ser médico, vamos dizer assim, de consultório, ele também foi professor, também foi educador. Eu trouxe aqui um breve recorte do primeiro biógrafo, né? Não foi do primeiro, quer dizer, antes do Jones, Ernest Jones teve, né? Houveram outros biógrafos, mas o Ernest Jones foi um dos associados do Freud por 31 anos, né? Então, é um dos mais controvertidos, mas é um dos mais privilegiados biógrafos do Freud. Nesse livro, Vida e Obra de Sigmund Freud, do Ernest Jones, que é de 1961, tem um momento que o Jones diz o seguinte: Freud afirmou que na primavera de 1885 foi nomeado conferencista em neuropatologia, devido às minhas publicações histológicas e clínicas. Ok. Referia-se, evidentemente, ao fato de haver atingido a posição de Private Docent. Essa posição, tão importante na Áustria e na Alemanha, não tem equivalente exato nas escolas de medicina americanas ou britânicas. Um Private Docent não tem direito de frequentar as reuniões da faculdade, nem recebe qualquer salário, mas a ele é permitido manter certo número de classes, usualmente sobre tópicos fora do currículo regular. A posição é altamente valorizada. É a condição necessária para qualquer progresso universitário e goza de grande prestígio junto ao público em geral
uma vez que é índice seguro de especial competência. Pouquíssimos lugares são preenchidos e, por isso mesmo, o grupo reduzido é uma elite. O ponto que eu gostaria de destacar aqui é que o Freud foi um professor. Antes de começar a atender no consultório, ele foi professor, né, no Hospital Geral de Viena. Isso aqui que o Johnny está se referindo foi no Hospital Geral de Viena, mas antes disso, em 1881, ele estava trabalhando no laboratório de fisiologia humana, salvo engano, esse é o nome, que era lá de um dos professores dele, do Bruck. E ele trabalhou lá por algum tempo, primeiro que quando ele estava fazendo a formação dele, né, já frequentava o laboratório, depois, né, de se formar, ele foi trabalhar nesse laboratório, e um dos cargos dele competia a ele como demonstrador, né, começa como demonstrador. Claro que ele fazia pesquisa, era um pesquisador, um teórico, mas, de acordo com o próprio Ernest Jones, desse mesmo livro, ele tinha, dentre as responsabilidades, também responsabilidades didáticas. E aí depois ele foi para assistente, depois professor assistente, né? E depois como professor de fisiologia. Então, Freud tem todo um percurso, nada privilegiado, porque lá no laboratório ele ganhava uma merreca, vamos dizer assim. Até então, o Freud, durante a sua formação, era sustentado pelo pai, né? E depois de formado, pegava empréstimos com alguns amigos, inclusive Joseph Breuer, com que ele escreve o livro lá sobre a histeria, que já era um médico conceituado, né, de elite na sociedade vienense, muitas vezes emprestou dinheiro ao Freud, vamos dizer assim. E essa época que ele está aqui, no Hospital Geral de Viena, a coisa melhora um pouco mais para ele, né? O salário começa a ficar um pouquinho melhor, mas se viram aqui, ele não recebia pelas conferências que ele fazia. Era um modo, né, vamos dizer, de dar aulas na faculdade lá, à época, né? Ele não recebia por isso, ele não frequentava as reuniões do colegiado, porque ele não era, vamos dizer assim, um catedrático, né? Ele não ocupava uma cadeira de catedrático ali. Ele dava, vamos dizer assim, as suas aulas, aqui, como aqui falou, sobre tópicos que não eram contemplados no currículo. Então, vamos dizer assim, ele dava aula de graça, vamos pensar, né? O salário pelo qual ele recebia lá no Hospital Geral de Viena não era pelas aulas que ele dava. Eu estou trazendo isso só para dizer que o Freud passou sim por essa experiência de professor, não da educação básica, né, como muitos de nós aqui, é o nosso caso, mas ele passou também por essa experiência. Estou trazendo isso só para falar que o Freud também tem uma experiência como educador em condições nada favoráveis, né? Nessa época ele queria muito ganhar dinheiro, muito possivelmente como a maioria de nós tem alvos na vida, tem objetivos e trabalha duro porque quer melhores condições de vida, vamos dizer assim. O Freud também, ele queria casar e ele estava doido para ganhar dinheiro. Tanto é que depois ele sai, é nessa época que ele consegue aquela bolsa de 6 meses e ele vai para Paris, né, e fica lá 4 meses com o Charcot. E aí, quando ele volta, né, ele vai escrever esse livro com o Breuer, vamos dizer assim, né, ele escreve um livro com o Breuer. Ele está, a essa época aqui, querendo ganhar prestígio para depois ele ir para a clínica, porque senão ele seria só um médico que ninguém conhece. E como é que ele ia se sustentar, vamos dizer assim? Então, esse próprio cargo que ele queria muito conseguir, que é de private docent, lá no Hospital Geral, isso, como diz aqui, dava um prestígio, e depois ele vai para a clínica, né? E aí o Breuer e outros professores dele vão indicar pacientes para o Freud. Então, ele queria muito conseguir dinheiro porque ele queria casar com a Marta, né? Estava apaixonado. Enfim, agora um ponto que eu queria destacar, nesse texto aqui também aqui do Freud, que é o caminho que eu quero desenvolver aqui.
Ele não culpa. Você vê que o Freud não se detém em ficar culpando uma pessoa ou outra, mas ele responsabiliza. Veja que o diretor, pelo que fica subentendido, claro que não está aí, mas pelo que fica subentendido, o diretor quis tirar o corpo de banda, né? Quando possivelmente alguém acusou lá o sistema educacional de estar empurrando os alunos, que a escola estava empurrando os alunos para o suicídio, muito provavelmente, pelo tom da fala do Freud, a gente vai perceber que o diretor, opa, calma aí, não é bem assim, né? Mas o Freud não vai ficar colocando o dedo em rixe no nariz de ninguém, dizendo, ó, você é culpado, tal. Não é aí que o Freud trabalha. Mas ele responsabiliza, sim, a escola nesses termos que a gente já viu. Por que eu estou falando isso? Até porque, e eu estou tentando fazer o texto dialogar com o nosso momento atual, em que, às vezes, o lugar que é ocupado é o do culpa e desculpa, né? Um fica culpando o outro, família culpa escola culpa família, que culpa o governo, e o governo que culpa os professores, e fica assim, a gente jogando a bola, né? Cada um, vamos dizer assim, de nós querendo tirar o nosso corpo de banda. Mas quando a gente lê esse texto do Freud, o que eu estou querendo extrair daí é que o Freud não culpa, mas responsabiliza. Olha, cada um tem que assumir o seu lugar. Essa questão não é assumir a culpa, porque a culpa ou ela é legal, o veredito, né, que é dado na justiça, culpado, ou ela é religiosa, às vezes. Você é culpado, o seu pecado, por isso, aquilo, outro. Então, a culpa, né? A psicanálise não trabalha com culpa, com essa ideia de culpa. Na verdade, o trabalho psicanalítico é para remover a culpa, às vezes, né? Remover a culpa, mas responsabilizar. Sair da culpa e ir para a responsabilidade. É diferente. E por que a gente está falando aqui do Freud responsabilizar? Quando ele está falando, olha, a escola deve sim fazer esse papel de proporcionar, né, apoio e esteio numa fase da vida em que o adolescente tem que sair de casa, o jovem tem que sair de casa, né, tem que ir à conquista da esfera pública, e a escola tem que assumir essa responsabilidade, né? Então esse é o ponto. Freud não culpa, mas responsabiliza. Então, eu trouxe aqui algumas provocações para nós. A gente já começar a fazer algumas provocações a partir desse texto do Freud. E o educador hoje? Essa é a indagação que eu trago para nós hoje. Necessário sustentar o lugar de educador. Esse é o ponto. Quando a gente fala responsabilidade, é isso. Sustentar o lugar de educador. Se o educador não sustentar o seu lugar como educador, então quem vai fazer? Esse é o ponto. Veja que não é questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. Eu, como educador, não posso esvaziar esse lugar. Que às vezes é isso que a gente faz, né? Não se trata também aqui, veja, o tom da nossa conversa não é demonizar o professor ou o educador, nem jogar uma carga a mais. Não é isso. Mas é a gente refletir do nosso lugar de educador. Hoje, nós não vamos assumir o lugar de pai, nós não vamos esvaziar, querer ocupar o lugar do legislador ou do executivo, dos governantes, vamos dizer assim, de um modo geral, né? Cada macaco no seu galho, vamos dizer assim, como as pessoas falam, né? Cada um com a sua responsabilidade. Mas o ponto é, nós também, como educadores, nós temos que sustentar o nosso lugar. E sustentar o nosso lugar a nossa tarefa é realmente ensinar. E nós temos de fazer isso. Se a gente não fizer, quem vai fazer? Esse é o ponto. No exercício da nossa função como educadores, a gente não pode declinar. Não pode se eximir, não pode tirar o corpo de banda, vamos dizer assim, né? E zelar pela nossa transmissão e pelo nosso desejo em relação ao saber. O que é isso, né, que eu estou trazendo aqui? Dizer que
zelar pela transmissão do nosso conhecimento, né, pela transmissão do saber e pelo desejo em relação ao saber. Esse saber é encarnado ou é anônimo? Essa é uma pergunta. Como assim? A minha transmissão leva a minha assinatura? Que assinatura é essa? Ter a assinatura do meu desejo? Ou seja, como diria o Lacan, né? Na abertura lá dos escritos, no texto de abertura da coletânea, será que nós colocamos de nós nesse saber? É isso que diferencia, do meu ponto de vista, uma transmissão que leva a nossa assinatura de uma transmissão que não leva a nossa assinatura. Conforme em alguma das palestras aqui a gente já falou, eu estou dialogando agora com um livro do Michel Serres, sociólogo francês, A Polegarzinha, em que ele fala o seguinte, que o conhecimento que o que ele está chamando de polegarzinha, esse adolescente, né, que com os dedos aí no smartphone acessa tudo, praticamente tudo, né? Então, uma polegarzinha hoje, ou polegarzinho, né? O nosso aluno hoje, com o seu smartphone, ele acessa bases, plataformas que têm conteúdos, vamos dizer assim, que nós estamos longe de imaginar, muito melhor que cada um de nós. Porque nós, por melhor que sejamos, vamos combinar, nós não temos como abarcar tudo que está disponível aí, né? Nas bibliotecas digitais, nas revistas científicas, nos periódicos, nos livros, em tudo que está. Agora, o que diferencia tudo isso que está aí com a aula que cada um de nós, por exemplo, dá, mesmo que seja aqui pelo Zoom? O que vai diferenciar é porque, como até eu estou tentando colocar aqui, a nossa aula tem uma cara. Aquilo que a gente fala leva a nossa assinatura, é isso que diferencia. Não é um conhecimento anônimo, é um conhecimento encarnado, né? Literalmente tem cara, né? E que pode ser vista. É isso. Então, é nesse ponto que eu estou trazendo, né? Na medida em que meu aluno pode perceber na minha transmissão, será que percebe que tem um desejo aí pelo saber, pelo conhecimento, ou é aquilo que não tem nada a ver, né? Ele já percebe que a gente está pela hora da morte. Esse é o ponto, né, que eu estou querendo trazer. É isso que eu estou entendendo como não declinar do nosso lugar de educador, da nossa função, não declinar da nossa responsabilidade, né? Não é trazer nada estranho àquilo que a gente já faz. E por que eu estou falando isso, gente? O George Forbes, num livro chamado Da Palavra ao Gesto do Analista, dialogando, evidentemente, com Freud, com Lacan, né? O que ele vai dizer? O desejo é para ser provocado. Então, nós, como educadores, na medida em que cuidamos do nosso desejo, nós podemos provocar também nos nossos alunos o desejo pelo saber. É claro que não é garantido. Nada é garantido. Porque o aluno tem o seu desejo, sua posição de gozo na vida. E talvez, né, o seu desejo seja pela ignorância. Porque tem isso também. Mas isso não nos exime, vamos dizer assim, do nosso lugar. Nós estamos numa função privilegiada como educadores. É como se a gente, vamos dizer assim, fôssemos pensar, a gente fosse o guardião do saber, né? Meio que assim, não só o guardião no sentido de deter, mas no sentido de que a gente produz, é a nossa função por excelência. O médico trata de pacientes, o engenheiro, né? Cada um tem o seu lugar, e o nosso lugar é esse. Bom, isso era a reflexão que eu queria trazer com base nessa questão, dialogando com o texto do Freud, de provocar esse desejo de viver, provocar o desejo por algo que está fora, né? Então, nas nossas transmissões,
Na nossa relação com o saber, fica isso claro? De repente pode motivar o aluno também para algo que vá além da própria existência dele, vamos dizer assim. É como essa figurinha que eu tentei colocar aí, né? Se nós, educadores, não assumirmos essa função, então quem vai assumir? Agora, o título dessa palestra foi sobre responsabilidade, a responsabilidade do educador frente ao aluno. O que é, afinal, então, essa responsabilidade? Estou falando de uma responsabilidade que não é uma responsabilidade moral, mas uma responsabilidade ética. Em psicanálise, a gente vai chamar de responsabilidade subjetiva, porque não é uma questão de culpar. Ah, professor, você não está fazendo o seu trabalho, você não está fazendo a sua tarefa. Ah, professor, apontar o dedo. Não é isso. É uma responsabilidade de uma outra ordem. E para falar de responsabilidade, é mais uma vez o Freud. Isso aí é a nota adicional ao texto lá de 1900, A Interpretação dos Sonhos. E o Freud escreve essa nota adicional em 1925. Esse trecho que eu coloquei aqui responde a uma pergunta que ele mesmo se faz. Claro, perguntas que outros fazem, mas que ele traz ao texto. Eu sou responsável pelo conteúdo mal dos meus sonhos? É uma pergunta que ele se coloca. Então, quando eu tenho um sonho, que o Freud vai colocar, né? Vários tipos de sonho. Um sonho parricida, um sonho sádico, um sonho perverso. Todo tipo de sonho que a gente possa ter, né? A gente não tem só sonho bonitinho, no sentido da moral, vamos pegar aí, né? Edificante, como a gente gostaria de ter. Agora, a questão é que hoje, agora eu estou dialogando com o K agora, 100 anos depois, quase 100 anos depois desse texto, né, do Freud ter escrito isso. Às vezes a gente se responsabiliza o seguinte, por aquilo que a gente fala que é da nossa consciência e da nossa vontade. Tipo assim, eu conscientemente quis fazer isso. Ah, então tá bom. Eu sou responsável. Mas se eu não tive a intenção, se eu não tive a vontade declarado e consciente de fazer, então, opa, não tenho responsabilidade por isso. É mais ou menos isso. O Freud fala, nananina, não. Nós temos a responsabilidade de ser quem somos. Esse é o ponto. E nós somos responsáveis por aquilo que é do nosso consciente e por aquilo que é do nosso inconsciente. Porque se eu não for me responsabilizar pelo meu inconsciente, quem vai? Então, esse trecho que eu vou ler na íntegra aqui com vocês responde essa pergunta. Que ele responde de maneira muito direta. Obviamente, temos de nos considerar responsáveis pelos impulsos maus dos próprios sonhos. Que mais se pode fazer? Que mais se pode fazer com eles? Olha a pergunta. Né? A menos que o conteúdo do sonho, corretamente entendido, seja inspirado por espíritos estranhos, é uma tremenda ironia, né? Porque evidentemente que o Freud, enfim, o cientista como ele era, então é claro que ele está sendo irônico. Ele faz parte de seu próprio ser. Se procuro classificar os impulsos presentes em mim segundo padrões sociais, em bons e maus, tenho de assumir responsabilidade por ambos os tipos. Tá aí, ó. Assumir responsabilidade pelos impulsos bons e maus. Pelos sonhos bons e pelos sonhos maus. E, se em defesa digo que o desconhecido, inconsciente reprimido em mim não é meu ego, aí entendido, né? O Freud já apresentou a sua segunda tópica, o ego como tendo uma parte consciente, essa parte, né, em que eu agora digo, isso aqui sou eu, né, representando a vontade da pessoa. Não estarei baseando na psicanálise minha posição. Não terei aceito suas conclusões. E talvez serei mais bem ensinado pelas críticas de meus semelhantes, pelos distúrbios em minhas ações e pela confusão de meus sentimentos. Aprenderei, talvez, que o que estou repudiando não apenas está em mim, mas em vez e outra, age também desde mim para fora.
Então, o ponto aí é que o Freud está dizendo que nós somos responsáveis pelo que somos, por quem somos. Pelo que há, vamos dizer assim, de bom e de mal, se a gente for pensar pelo padrão, né, da moral, os padrões sociais, como ele está falando aqui. Então é isso. Ser responsável na perspectiva da psicanálise, a responsabilidade ética, a responsabilidade subjetiva, é se responsabilizar por quem somos. Pela parte que a gente considera boa e pela parte que nós consideramos ruins. Não é a pessoa falar o seguinte, eu fiz isso, mas eu não queria fazer, então eu não posso ser responsabilizado. É sim. É quando a gente diz alguma coisa que a gente fala assim, percebe que não deveria ter dito, né? Porque senão a gente não fica bonito na foto, não é desejável, vai contra ali o momento, né? A gente fala, opa, não, mas eu não queria, não era essa a minha intenção. Para a psicanálise era assim, né? Somos nós. Então, é isso. Avançando um pouco mais nesse tema, é claro que o Jorge Forbes, nesse livro Inconsciente e Responsabilidade, uma psicanálise para o século XXI, ele desenvolve longamente essa questão da responsabilidade, né? E ele vai ao texto de Freud, inclusive, a partir desse texto que eu apresentei para vocês, o fragmento, ele vai a vários textos do Lacan, né? E ele dialoga com a área do direito e com muitas outras áreas, né? Com a filosofia e com Lacan. Mas eu trouxe aqui só um trecho que eu acho que resume bem, quer dizer, não é que resume, a gente não pode resumir algo dessa natureza assim, mas quer dizer, aqui nos dá uma pista disso que eu estou falando. Né? Tem um trecho que ele está dialogando com Lacan e ele dialoga também com Freud, né? Com esse texto que eu trouxe para vocês. Que ele fala assim, nessa mesma sessão do Seminário 24, Seminário do Lacan, Lacan desenvolve a responsabilidade como o não se desdizer, sustentar o enunciado com a sua enunciação. O que é isso? Na esteira do que eu estava falando para vocês, como é que eu entendo, né? Isso é como eu entendo a leitura do Jorge, a partir do Lacan e do Freud. Quando a gente diz algo, que a gente sente essa vontade de dizer, não era isso que eu queria dizer, não foi... Foi. Não se desdizer é isso. É você assumir que aquilo que você disse. Sustentar o enunciado com a sua enunciação. Foi isso que eu disse mesmo. Aí tudo bem, me desculpa, não, etc e tal, se for o caso, evidentemente, mas fui eu, né? Foi isso mesmo que eu disse. É duro isso. É duríssimo. Né? Para isso, é preciso sustentar que o saber é sempre excedido. É preciso suportar o que se sonha ou se diz em ato falho. Eu tive aquele sonho, tal, assim, assim, assim. Claro que, né, no dia a dia a pessoa não vai... Mas é você. Sou eu. Esse sonho sou eu. Ele faz parte de mim, vê de mim, sou eu. Né? O ato falho também tem isso, né? Mas olha... Você vai falar o nome de uma pessoa, falou outra. Paciência, disse. Né? Você ia falar uma palavra, diz outra. Acontece, né? Fazer o quê? Não era o ideal nesse momento, não me deixa bonito na foto, até mancha um pouquinho, né? Mas eu preciso suportar. Isso. Sim, Alex. Eu lembrei de uma pessoa que, figuraça, né? Que falava assim, olha, eu chamo... o parceiro romântico lá, todos eu chamo de amor, né? Porque eu chamo de amor porque eu não erro, sabe? Se eu falar fulano, aí olha a malandragem da pessoa, sabe? Eu chamo de amor, não erra. Então, nessa própria fala da pessoa já tem muita coisa aí, né? Então, mas é isso. Essa é a responsabilidade subjetiva, a responsabilidade ética. E aí você pode
espalhar isso para os outros campos da vida. Se a gente se responsabiliza pelos nossos sonhos, pelos nossos atos falhos, imagina, né? Então, essa é a questão, é de não tirar o corpo de banda, sou eu. Gente, isso está nos levando, isso aqui é de psicanálise, mas isso nos leva a pensar também na nossa posição como professor. Essa é a questão do momento em que a gente não pode se queixar mais. O que o Jorge Forbes está trabalhando aqui é que a pessoa não conta mais com o inconsciente para o desculpar. Ou seja, quando a pessoa não se desdiz, como diz aí o Lacan, é quando a pessoa não pode dizer o seguinte: olha, foi meu inconsciente. Eu não queria dizer isso. Você sabe como é que é, né? Inconsciente. Não, esse inconsciente sou eu. É duro quando você não pode dizer o seguinte: você não pode recorrer a alguma coisa que possa te desresponsabilizar, que possa deixar você bonitinho na foto. É esse o ponto. Essa é a questão. Então, quando você chega a essa posição de sustentar que até o ato falho, que até o sonho, que os pensamentos ruins que vêm, aquilo que você gostaria de não pensar, de não falar, de não ser, é você, então daí a gente não amarela. Aquilo que o Freud está fazendo, implicando o educador, aquele diretor, também na questão, olha, por essas crianças alguém tem que ser responsável. Quem toma conta dessas crianças? Quando sai de casa, a escola tem esse papel. É disso. E professor Francisco? Sim? Bom dia, né? Cheguei um pouquinho atrasada. Quando você vai falando aí sobre essa questão de cada um precisa fazer a sua parte, né? E nós temos que assumir responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo que somos. Trazendo para o lado da escola, a gente passa por muitos problemas com relação a isso, né? Porque, assim, cada um, na verdade, a escola não quer assumir responsabilidade. Passar a bola. Eu vejo no caso das transferências. Né? Quando eu emito uma transferência, eu transfiro um problema que é meu para uma outra escola. Está me dando a capacidade de resolver esse problema. Porque, na verdade, o aluno é meu. Então, se é meu, eu tenho que resolver isso. Por que eu transfiro? A transferência se dá, a transferência se dá de transferir responsabilidade. Então, o que eu acredito que nós somos uma rede. Cada um tem a sua responsabilidade. Então, se eu tenho alguém dentro da minha escola, algum aluno dentro da minha escola que precisa de um atendimento, pronto, a gente atendeu nesse período de setembro. Eu atendi muitos alunos, né? Com a questão de mutilação, de suicídio, né? Depressão. Então, eu atendi esse aluno da parte da escola, ou de ouvir, né? E fazer os encaminhamentos. Encaminhá-los para a rede onde ele vai ser atendido. Então, foi a minha responsabilidade. O problema está aí. É que muitas vezes a escola não quer assumir essa responsabilidade, né? É muito atual esse texto do Freud, porque eu estava lendo, eu não estava conseguindo entender mais. Aí você vai explicando e a gente vai entendendo, né? Com a linguagem assim, bem mais fácil de compreensão. E assim, é muito atual, porque os diretores, estou falando no sentido geral, não só diretor, mas ele recua para as responsabilidades, né? Aí fica aquela jogatina. Eu jogo, a mãe joga a responsabilidade para a escola joga para o convênio, e aí sai. E aí não se resolve nada. Né? Então, no nosso momento, nós precisamos sim assumir responsabilidades que possa resolver ou que possa minimizar o sofrimento, né, desses adolescentes. A gente tem muitos, né?
temos que agora, a minha preocupação, professor, é quando chega nessa rede, né, quando eu encaminho meu aluno lá para a rede, para o psicólogo, para o atendimento no CRAS, para o atendimento no conselho tutelar, lá que não dá procedimento. Esse era um dos meus questionamentos. Todas as vezes que eu vou para a formação ou que vou para ciclo de conversa que tem, o que eles fazem? É que o meu papel quanto orientadora, eu acompanho esses casos. Eu nunca deixo, eu nunca passo e fica lá, não morre não. Eu tenho meu arquivo e eu vou acompanhando. Eu quero realmente, pelo menos, resolver o problema daquele aluno. Então, que essas responsabilidades, elas sejam passadas, mas elas tenham uma continuidade. Que isso frustra, né? A minha frustração com relação a isso é que muitas vezes eu faço esse encaminhamento, mas quando chega lá naquele lugar lá, onde ele precisa de um psicólogo, a rede não tem. Onde ele precisa de um psiquiatra, a rede não oferece. Né? Então, a continuidade, não existe continuidade. Ele passa por um processo e ele barra lá. Né? Então, isso muitas vezes é frustrante, sabe? Para nós que eu digo no meu caso, estou falando por mim, né? E quando você fala na questão de não querer dizer, né? Mas que disse, eu sempre falo assim, quando eu falo para os pais, eu falo o que eu penso, né? E eu falo muitas vezes palavras até que como eles são muito melindrosos, que machuca. Como eu digo, uma vez eu falei para a mãe que ela queria dar a responsabilidade para o conselho tutelar. Eu falei, mãe, quem pariu o Matheus que balance. O filho é teu, você tem que ter responsabilidade. Eu vou ligar para o conselho ir lá. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para a senhora que quem tem responsabilidade com seu filho é a senhora. Então, eu nunca sou de meias palavras, de dizer assim, eu acho, eu digo, não, eu penso, eu tenho certeza. Então, esse fato, essa maneira como a gente fala, a gente tem que assumir a responsabilidade também no que fala, né? Então, eu sou muito positiva naquilo que eu penso e naquilo que eu falo. E, às vezes, eu sou tida como uma pessoa que é grossa, que, às vezes, fala coisas que não deve falar, mas eu falo. Se for para eu falar e for em benefício do meu aluno, eu discuto, eu falo, mas de uma forma bem educadamente, né? E a gente tem que assumir a responsabilidade no ato de falar também. Se a gente não se responsabilizar pelas nossas palavras, quem vai se responsabilizar por elas, não é? E trazendo ainda isso que você foi falando, Liduíno, que o Alex foi falando, foi aqui me provocando, né? Estou pensando várias coisas, mas eu vou me ater ao slide, porque senão a gente se perde um pouco, né? Então, o contrário da responsabilidade que eu estou trazendo aqui é a queixa. Eu estou dialogando com outro texto do Jorge Forbes, esse livro Você Quer o que Deseja. O texto que abre essa coletânea é um texto chamado Basta de Queixas. Eu vou ler um trechinho aqui, ó. Todo mundo se queixa o tempo inteiro. É o Forbes. A crônica dele, né? Do clima, um dia do calor, outro dia do frio. Do trabalho, porque é muito ou porque é pouco. Do carinho, que frieza ou que melação. Da prova, dificílima ou fácil demais. E dos políticos, e da mulher, e do marido, e dos filhos, e dos tios, vírgula, avós, primos, do pai, da mãe, enfim, de ter nascido. Um pouco mais à frente ele diz, a queixa passa a ser a própria pessoa, seu carimbo, sua identidade. Eu sou a minha queixa, poderia ser dito. Se a gente for pegar o Freud, desde que a gente trouxe também, o sonho sou eu, né? Se não eu, quem? Então, a nossa queixa também somos nós, né? O que eu estou trazendo aqui é que a gente poderia, inclusive, acrescentar a essa lista do Jorge Forbes. A gente se queixa dos nossos alunos, das aulas online, no Zoom, né? De estar falando para as paredes, porque esses alunos só ficam com a câmera desligada. Será que tem alguém ali? Vou ficar falando para o nada?
Então a gente poderia colocar aí um monte de queixas. A gente poderia colocar, né? Então, mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que o outro lado, vamos dizer assim, o contrário, estou colocando da queixa, também seria a responsabilidade. Olha, o cenário é esse, a situação é essa. Os alunos que eu tenho são esses. Não são outros, são esses que eu tenho. O que é que eu faço com esses alunos? Olha, o ensino agora é remoto. O ensino agora é online, é pelo Zoom, é pelo Google Meet, entregando tarefa em casa. É o que temos para hoje. Paciência. Não é só para mim, é para todo mundo. Então eu posso ficar na queixa. Não foi isso que eu pensei para minha vida. Não foi para isso que eu me formei. Eu não fiz um mestrado, eu não fiz um doutorado, eu não fiz uma especialização, eu não fiz uma graduação para ficar falando com uma câmera. Tá bom. Né? Então a gente pode ficar nesse mundo imaginário, preso a essas fantasias que alguns diriam até infantis, porque são, ou a gente pode fazer o nosso melhor, não é o melhor, o nosso melhor, com o que temos. É isso. Um pouco mais à frente, o Forbes fala assim, olha, um momento fundamental em todo o tratamento pela psicanálise é o dia que o analisando descobre que não dá mais para se queixar. Não é que as dificuldades tenham desaparecido por encanto. Né? Como o tirem isso de mim. Base de toda queixa. Mas o tirem isso de mim, base de toda queixa, perde seu vigor. Revela-se para a pessoa em todo o seu aspecto fantasioso. É duro não ter para quem se queixar. Veja, gente. Então, não é porque tudo é maravilhoso. Dar aula pelo online, maravilhoso. Oba! Né? Esses alunos pestinha, né? Oba! Não, não é isso. Os problemas não deixaram de existir. As dificuldades não foram embora. Mas a reflexão que eu trago aqui com base nesse texto do George Forbes e pensando ainda no texto do Freud, é que no lugar da queixa, adota-se a posição. O que faço com as aulas que tenho? O que eu faço com os alunos que eu tenho? Dá para lançar mão de uma saída já disponível? Ou seja, o que é que tem aí disponível? Eu procuro na internet, nos livros, eu converso com colegas, né? Alguém já pensou em alguma solução possível, numa saída, alguma coisa? Ou eu preciso inventar a minha própria solução? Então eu posso ficar reclamando. Ó céus, ó vida. Ou eu posso tentar fazer alguma coisa com o que eu tenho. Os alunos que eu tenho para hoje são esses. Pronto. O que é que eu posso fazer com eles? Por eles. O que eu tenho agora é o Google Meet. O que eu tenho agora é o Zoom. Que bom! Vamos ver o que a gente faz com isso. Não é? Ou eu posso adotar aquela posição, mas a aula de verdade é a gente lá na sala de aula, com quadro, é o corpo a corpo, é olhando no olho. Bom, mas naquela época também a gente reclamava, né? Vamos combinar. E quando terminar a pandemia, queira Deus vai terminar, a gente vai voltar para o presencial, a gente vai continuar reclamando. Quem reclama do presencial, reclama do online, vai reclamar do presencial de novo. Porque a questão é a nossa posição. É uma posição de queixa ou uma posição de responsabilidade. Tá bom, é o marido, é a esposa que eu tenho, é os filhos que eu tenho, é os alunos que eu tenho, é o que eu tenho para hoje. Então a gente é assim, um bobo alegre, contente com tudo, conformado com tudo. Nós não estamos falando disso. Nesse próprio texto, George Forbes fala, existe
uma queixa justa? É claro que existe. Gente, vamos combinar. O sistema educacional brasileiro, especialmente a educação pública, não é a ideal. É claro que não é. A remuneração dos professores é ideal? Claro que não. O número de alunos por sala de aula é ideal? Também não. Nada é ideal. Tem os seus pontos que precisam, evidentemente, melhorar e que são passíveis de crítica? Claro que sim. Como o Freud falou lá do texto. Não vamos muito longe na simpatia pela parte provocada. Lembra que o Freud falou isso? É claro. E, além disso, nós, professores e os educadores, de um modo geral, se vê às voltas com uma burocracia que só terra, né? E uma enxurrada de novidades que chega à saturação. Tem uma coisa nova todo dia. Então, parece que a gente está sempre numa defasagem. A tecnologia, né, e que a educação vai se apropriando, vai num ritmo que a gente, sinceramente, não tem como acompanhar. É claro, tem tudo isso, gente. Pelo amor de Deus, né? Começou esse negócio aí da aula remota, quem de nós era um expert em usar Google Meet, usar Zoom e outras ferramentas digitais, né? Muito de nós não era. A gente praticamente teve que se alfabetizar, né? Começar do zero. Ok. Os alunos não se comportam como antigamente, né? Não é como talvez na nossa época. Eu, por exemplo, ainda não tenho nem 40 anos, mas ainda cheguei a essa época em que minha mãe, por exemplo, dizia, ó, em casa sou eu, mas lá na escola, entrou a sala de aula dentro, é o professor. É ele que manda, tem autoridade. Eu sou dessa época. Não temos mais alunos assim hoje. E nem pais que dizem isso, né? Às vezes o pai vai lá e brigar com o professor se ele disser alguma coisa. Ok, é verdade. A gente entra numa sala de aula presencial, mesmo presencial, no ensino superior, e tá lá todo mundo, né, com cara de paisagem. A gente não sabe se o aluno tá gostando ou não da aula. Você pergunta se entendeu, todo mundo só balança a cabeça que entendeu, nem fala, né? E depois a gente vai perceber que não entenderam nada. Não porque não tem capacidade, porque às vezes a matéria não bateu, não pegou, e às vezes ele não tem coragem de dizer, não quer se expor. Qual é o ponto que não entendeu? Então fica o professor achando que não tem a mínima ideia como está chegando lá. E pelo Zoom, então, aí que complicou mesmo, né? Todo mundo com sua câmera fechada, o professor não está nem vendo a reação no rosto dos alunos. Tem isso. As famílias e a sociedade, de um modo geral, delegam, né, quase que exclusivamente à escola, e em particular ao professor, as responsabilidades que, no fundo, é de todos. Tem uns probleminhas aqui de digitação, gente. Desculpa aí, né? Precisava fazer uma revisão do slide, mas tudo bem, a gente entendeu, né? Então, a partilha nem sempre é justa, aliás, não é justa. A partilha das responsabilidades aí não é justa. Só que o que eu estou tentando trazer aqui é que o aluno não pode sozinho arcar com o ônus de tudo isso. A família joga para a escola joga para o governo, o professor joga para a direção joga para o orientador, para o supervisor, e vai todo mundo jogando a bola. E o aluno, onde é que fica? Né? Alguém precisa tomar conta desse aluno na escola. Em casa, claro que precisa. Na sociedade, de modo geral, precisa. Mas na escola, alguém precisa tomar conta. E quem é? É a escola. E dentro da sala de aula, quem é o professor? Se não ele, quem? Né? E aí o professor não pode abrir mão dessa responsabilidade. Era disso que eu estava falando. Da nossa posição de professor, eu estou agora parafraseando Lacan, somos sempre responsáveis. Lacan que fala, da nossa posição de sujeito, somos sempre responsáveis, sempre. Não é só quando a situação é favorável. Não é só quando a situação é aquilo que imaginávamos, aquilo que desejávamos. Não, é sempre. Da nossa posição de professor também somos sempre responsáveis. Por quê? Porque nós assumimos essa posição.
Se eu me coloco nessa posição de professor, eu não posso declinar. Não significa que eu vou resolver o problema de todo mundo. Que eu sozinho... Não, só estou falando da responsabilidade de professor, ou da responsabilidade de educador. A parte que te toca, você não pode abrir mão. Você tem que dançar a música que você concordou. Tocou, tem que dançar. Esse é o ponto. Eu, como psicanalista, não posso atender só o paciente que eu sonhei. Eu quero esse paciente. Eu quero um homem dos ratos para eu fazer uma análise com aquela que o Freud fez. Opa! Não é assim. O médico que se fosse atender só o paciente que fala tudo, que consegue contar tudo, que colabora em tudo. Opa! Essa é a questão, né? Então, da nossa posição de professor, somos sempre responsáveis e nós não podemos abrir mão. Esse era o ponto que eu queria trazer hoje. É disso que eu quis dizer, né? A responsabilidade do educador frente ao aluno. Dessa posição, somos sempre responsáveis e não podemos abrir mão. Era o que eu tinha também para hoje. Muito obrigado.